Amigo torcedor vascaíno, hoje não é um dia qualquer. Hoje é dia de decisão, de nervos à flor da pele, de coração acelerado e alma pulsando em preto e branco. Hoje é dia de São Januário, viver aquele clima de final, aquele ambiente de guerra esportiva, aquele tipo de noite que entra para a história. É o tudo ou nada, é Vasco da Gama contra Independiente del Valle pela Sul-Americana. E é justamente agora que o torcedor mais apaixonado do Brasil precisa acreditar. Por mais improvável que pareça, por mais difícil que a missão seja, enquanto existir 1% de chance, o Vasco tem 100% de fé. E fé, irmão, é coisa que move montanha, que vira jogo perdido, que transforma goleada sofrida em glória conquistada. O clima de expectativa tá no ar desde o apito final da ida. Aqueles 4-0 doídos, sofridos, que machucaram o coração da torcida, não apagaram o brilho da camisa, que tem história para contar. E é isso que mantém o torcedor esperançoso. Porque quem conhece o Vasco sabe que esse clube não se rende fácil. O torcedor vascaíno sabe que o Caldeirão de São Januário é palco de milagre, de viradas épicas, de noites mágicas que desafiam a lógica do futebol. E hoje pode ser mais uma dessas noites. Mas vamos ser sinceros, a missão é gigante. O Vasco precisa de 4 gols para levar a decisão para os pênaltis. 5 para avançar direto. Não é pouca coisa. É uma daquelas situações que parecem impossíveis. Mas quem disse que o impossível não pode ser feito? A história do Vasco é recheada de façanhas improváveis. A gente já viu goleadas históricas, a gente já viu esse time crescer quando ninguém mais acreditava. Em 2018, por exemplo, teve aquele 4-0 em cima do Jorge Wilstermann em São Januário. Um resultado que parecia definitivo, mas mesmo assim a classificação veio nos pênaltis fora de casa, mostrando que com raça e entrega tudo é possível. E para quem gosta de números e estatísticas, olha só isso, o Vasco já venceu mais de 50 partidas com pelo menos 4 gols de diferença. E dessas 9 foram em competições internacionais. Não é pouca coisa não. Teve 5-0 em cima do Benfica, 6-1 contra a seleção da Iugoslávia, 7-2 contra o Barcelona. São placares que alimentam a esperança, que mostram que o passado glorioso pode inspirar o presente. E se tem uma lembrança que arrepia até hoje, é aquele 8-3 contra o Aurora, também pela Sul-Americana em 2011. Uma noite mágica, uma atuação de gala daquelas que o torcedor nunca esquece. Eu mesmo lembro como se fosse ontem. Era moleque ainda, mas aquela partida ficou gravada na memória. Era um Vasco ofensivo impiedoso que atropelava quem aparecesse pela frente. E por que não sonhar com algo parecido hoje? A gente sabe que o elenco atual tem suas limitações. O time ainda está em formação, o técnico Fernando Diniz busca alternativas, tenta encontrar soluções no meio de tantos problemas. Mas uma coisa ninguém pode negar, esse elenco tem garra. Pode não ter as maiores estrelas, pode não ser o mais técnico, mas tem jogadores que sentem o peso da camisa e querem honrá-la. E é isso que conta numa hora dessas. E tem um fator que pode fazer toda a diferença: a torcida. A arquibancada de São Januário é diferente. É vibrante, é pulsante, é apaixonada. Quando o torcedor empurra, meu amigo, parece que o time ganha uma força extra. É pressão do início ao fim. É aquele grito que não cessa, que empurra, que emociona. Quem já foi ao Caldeirão em dia de decisão sabe o que eu tô falando. Não tem como o adversário não sentir. E é isso que o Vasco precisa hoje. Uma atmosfera hostil, sufocante, que faça o Independiente del Valle tremer. E além da expectativa pro jogo, o dia também foi marcado por novidades que chegaram diretamente da base. A molecada tá mostrando serviço e deixando o torcedor orgulhoso. O Vasco teve 2 representantes na preparação da seleção brasileira sub-17, Breno Salles e Diego Minetti. 2 nomes que você, torcedor atento, já deve ter ouvido falar. O Breno é zagueiro canhoto versátil, consegue jogar também na lateral esquerda. Um talento que vem sendo lapidado com carinho em São Januário. Já o Diego Minetti é aquele típico meia clássico, camisa 10 raiz, que pensa o jogo, que cria, que tem visão diferenciada. Apenas 16 anos e já mostrando que tem um futuro promissor pela frente. Ver esses garotos sendo chamados para a seleção mostra que a base do Vasco continua forte e viva, revelando talentos que podem muito em breve estar brilhando no profissional. E por falar em base, fica sempre aquela dúvida: será que hoje veremos algum desses garotos em campo em um cenário tão difícil como o de hoje? Apostar na juventude pode ser uma saída ousada, mas que pode dar certo.
Às vezes é na coragem que nasce o herói improvável. A história do futebol tá cheia de exemplos assim. Mas agora voltando ao jogo de logo mais, a preparação do Vasco foi encerrada com novidades. Fernando Diniz, como já é de praxe, mexeu no time. O zagueiro Lucas Freitas, que vinha sendo titular e até marcou gol no fim de semana, está fora com uma forte gripe. Isso forçou o treinador a pensar em alternativas. E a solução pode vir do meio-campo. Hugo Moura foi testado na zaga. Sim, o volante. Algo que o Diniz já fez em outros clubes, como no Fluminense, quando colocou o André improvisado para dar mais saída de bola e agressividade ao time. A ideia é ter mais qualidade na saída de jogo, mesmo sacrificando um pouco a marcação. Além do Hugo Moura, outro nome reapareceu nos treinos: Lucas Oliveira, que estava sumido dos relacionados, treinou na lateral direita. Fernando Diniz, ao que tudo indica, não anda satisfeito com o desempenho do Puma Rodrigues e está buscando opções para a posição. A expectativa é que Paulo Henrique siga como titular, mas Lucas Oliveira pode pintar como alternativa. Outro que também está de volta é o Leandrinho, que deve ser opção no banco, principalmente com a ausência do Lucas Piton, suspenso para o confronto. Com essas mudanças, o provável Vasco que vai a campo tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Hugo Moura improvisado na zaga ao lado de João Vitor e Vitor Luiz na esquerda. No meio, Jair e Galdames devem formar a dupla de volantes, com Payet, se estiver em condições, organizando o jogo. No ataque, a expectativa é por um quarteto móvel com Ryan Veretout, Garré e Nuno variando de posição, tentando confundir a defesa equatoriana. É uma formação que mistura juventude, experiência e principalmente ousadia. Porque é disso que o Vasco precisa hoje: ousadia. Não dá para entrar em campo com medo. O Vasco tem que pressionar desde o primeiro minuto, sufocar o adversário, não dar espaço, acreditar que é possível. Porque se sair um gol cedo, o caldeirão ferve. Se sair o segundo, a torcida enlouquece. E aí, meu amigo, o impossível começa a parecer real. Agora, saindo um pouco do campo e indo para os bastidores, o torcedor vascaíno também foi pego de surpresa com informações do mercado da bola. Infelizmente, não foram boas notícias. O Vasco estava de olho em Gustavo Cabaleiro, ponta paraguaio de 23 anos, destaque do Nacional com 10 gols e uma assistência na última temporada. Era uma posição carente no elenco, uma peça que poderia agregar muito ao setor ofensivo, principalmente pela esquerda, onde o time tem sentido falta de um jogador mais agudo. A diretoria até formalizou proposta, sondou, fez contato, mas acabou perdendo a corrida. O Santos chegou antes, acertou os detalhes, comprou 50% dos direitos econômicos por R$ 9 milhões e fechou contrato de 3 anos com o jogador. Mais uma oportunidade perdida, mais um reforço que escapa das mãos do Vasco. E não para por aí. Outro nome que foi oferecido ao clube, mas que também não avançou, foi o do zagueiro Fabián Balbuena. Jogador experiente com passagem vitoriosa pelo Corinthians, capitão da seleção paraguaia, que estava no futebol russo e poderia ser uma peça importante para o sistema defensivo. Mas, segundo informações, o nome foi descartado porque Fernando Diniz não é fã do estilo do jogador. Resultado: Balbuena deve ser anunciado pelo Grêmio nos próximos dias. Enquanto isso, o Vasco continua estagnado no mercado, vendo opções interessantes escaparem uma a uma. E aí começa a crescer aquela preocupação na cabeça do torcedor. Porque a janela já está aberta há 12 dias e até agora o clube só anunciou um reforço que ainda nem está pronto para jogar. A torcida cobra pergunta nas ruas, nas redes sociais, e a resposta é sempre a mesma: o Vasco está analisando, estudando, vendo possibilidades. Só que enquanto analisa, os outros clubes vão agindo. E o pior, o clube ainda está travado no transfer ban, que impede qualquer novo jogador de ser regularizado nesse momento. Ou seja, mesmo que acerte com alguém, não pode registrar. A situação é preocupante e o torcedor tem todo o direito de ficar com o pé atrás. E o que mais assusta é o fato de que nomes que estavam na mira do clube já estão acertando com outros times. O Vasco começa a dar aquela sensação de que está ficando para trás, de que os concorrentes estão se reforçando enquanto o gigante segue apenas observando. E isso, num campeonato tão equilibrado, pode fazer toda a diferença. Mas apesar de tudo isso, apesar das dificuldades, das incertezas, das frustrações com o mercado, hoje é dia de esquecer tudo isso por 90 minutos. Hoje é dia de empurrar, de cantar, de acreditar. Porque se tem uma torcida que sabe transformar pressão em combustível, essa torcida é a do Vasco da Gama.
E se tem um clube que sabe desafiar a lógica, esse clube é o Vasco. E o torcedor vai chegando no estádio com aquele sentimento dividido entre a esperança e a razão. Porque a razão grita que a missão é quase impossível. Que fazer 4 gols num adversário organizado como o Independiente Del Valle é tarefa de louco. Mas o coração vascaíno não sabe ouvir razão. Ele lembra de Edmundo driblando o goleiro de Juninho, metendo falta na gaveta de Romário, chamando a responsabilidade de viradas históricas de noites onde tudo parecia perdido e de repente o improvável acontecia. O torcedor vascaíno aprendeu a viver da emoção e hoje mais do que nunca a emoção tem que falar mais alto. E a bola vai rolar com o peso de uma temporada nas costas. Porque se tem um jogo capaz de virar a chave de mudar o humor de um elenco inteiro é esse. O Vasco não entra em campo apenas para buscar uma vaga nas oitavas. O Vasco entra para salvar o ano. Uma vitória hoje mesmo que não classifique pode renovar a confiança, mostrar que o time está vivo, disposto, acreditando. Pode reconectar o elenco com a torcida, trazer de volta aquele espírito guerreiro que fez desse clube uma lenda do futebol sul-americano. Mas para isso acontecer, o Vasco precisa ser perfeito. Precisa aproveitar cada chance, precisa marcar logo, precisa não se desorganizar, precisa jogar com alma, mas também com inteligência. E isso é responsabilidade do treinador. Fernando Diniz sabe que essa partida exige mais do que esquema tático. Exige coração, exige leitura de jogo, exige sensibilidade para entender o momento e ousadia para mudar quando for preciso. Não adianta esperar o intervalo. Se o Vasco não abrir o placar cedo, tudo complica. É como uma final, cada minuto importa, cada erro pesa, cada decisão define. E dentro dessa responsabilidade o Diniz preparou algumas surpresas. A principal delas foi a improvisação de Hugo Moura na zaga. Um volante que em outros momentos já mostrou qualidade na saída de bola e capacidade de marcação. Mas que agora tem a missão de dar equilíbrio a uma defesa que precisa se expor. Ao lado dele, João Vitor deve comandar a linha defensiva. Uma dupla diferente, inesperada, que precisa dar conta do recado. E do lado esquerdo, com Lucas Piton suspenso, entra Vitor Luiz, que tem experiência e já mostrou que pode cumprir bem o papel. Na direita a dúvida era Paulo Henrique ou uma aposta mais ousada. Mas ao que tudo indica, o técnico vai manter o que já vinha funcionando. O Lucas Oliveira treinou na lateral sim, mas deve começar no banco. Já no meio-campo a base segue a mesma, Jair e Galdame segurando as pontas e à frente deles nomes como Ryan Garré e Vere buscando movimentação, drible e infiltração. É o clássico 4-2-4 do Diniz, com troca de posição com intensidade, tentando empurrar o adversário para o campo de defesa desde o primeiro toque na bola. E o ataque precisa estar afiado. O Vasco precisa de gols e não de qualquer gol. Precisa de muitos. Precisa finalizar mais, chutar de fora da área, aproveitar cruzamentos, buscar rebotes. É jogo para atacante decidir. É jogo para um garoto como Ryan brilhar, para mostrar que tem estrela, que pode ser protagonista. É jogo para Garré chamar o drible, partir para cima, desequilibrar. O Vasco precisa de criatividade e ousadia no terço final do campo. Porque não adianta dominar posse de bola se não transformar isso em finalizações. O torcedor não quer ver o time trocando passes no meio. O torcedor quer ver a rede balançando. E no banco algumas opções podem fazer a diferença. Leandrinho volta a ser relacionado e pode entrar durante o jogo para ajudar na armação. Puma Rodrigues, mesmo não sendo a primeira escolha do treinador, também volta a ficar à disposição. E o torcedor ainda fica na expectativa sobre Thiago Mendes. Mas a verdade é que dificilmente ele vai pro jogo de hoje. O jogador ainda está em processo de recondicionamento físico e tudo indica que só deve voltar no domingo contra o Internacional no Beira-Rio. Então hoje o Vasco vai mesmo com o que tem, com o que conseguiu preparar, com o que deu para encaixar nesses dias de treino. E é nesse clima de tudo ou nada que o Vasco pisa no gramado. O adversário vem embalado, confiante, com a vantagem larga no placar, mas também sabe que jogar em São Januário não é tarefa simples. O Del Valle sabe que se vacilar pode ser surpreendido. Porque um gol cedo muda tudo. Um gol aos 5 minutos acende a arquibancada, bota fogo no jogo, muda a energia. O Vasco precisa acreditar nisso. Precisa entrar pilhado, ligado, sabendo que tem 90 minutos para fazer história.
E enquanto o jogo não começa, o torcedor vai lembrando dos nomes que fizeram história em jogos assim. Vai lembrando de Roberto, de Pedrinho, de Felipe, de Valdir Bigode. Vai se agarrando na história, no passado, na tradição. Porque é isso que alimenta a alma vascaína. Não é só a tabela, não é só o desempenho recente. É o que essa camisa representa. É o peso de quem já conquistou a América, de quem já bateu campeão mundial, de quem já enfrentou os maiores e não abaixou a cabeça. E é isso que o Vasco precisa resgatar. Porque o momento não é fácil. O torcedor anda cansado, frustrado, sentindo que o clube patina enquanto outros avançam. A demora nas contratações incomoda. Ver jogadores promissores indo para outros clubes como o Gustavo Cabaleiro fechando com o Santos dói. Ver o Fabián Balbuena indo para o Grêmio enquanto o Vasco recusa porque o estilo não agrada ao treinador revolta. E tudo isso num cenário em que o time está limitado, precisa de reforços e ainda enfrenta um transfer ban que atrasa qualquer negociação. É complicado demais. E quando o torcedor pergunta na rua, nas redes, nas rodas de conversa, cadê os reforços, a resposta nunca vem com clareza. A diretoria diz que está buscando, que está analisando, que vai contratar. Mas o tempo passa. A janela está aberta, os dias correm e até agora pouca coisa de concreto. O Vasco até anunciou um nome, mas o jogador ainda não está pronto para entrar em campo. Enquanto isso, os rivais se movimentam, se reforçam, fecham com atletas que poderiam estar em São Januário. E a sensação é que o Vasco está ficando para trás. Que as promessas feitas no início da temporada ainda não se concretizaram. Que o projeto que parecia ambicioso perdeu força no meio do caminho. O torcedor quer um time competitivo. Quer um elenco forte. Quer ver o Vasco brigando em cima, disputando títulos, voltando a ser temido. E não apenas lutando para sobreviver. O torcedor vascaíno é exigente, mas é também um dos mais fiéis que existem. Mesmo sofrendo, ele vai ao estádio, canta, apoia, carrega o clube nas costas. E por isso mesmo merece respeito. Merece explicações. Merece reforços à altura da história desse escudo. E nesse cenário o jogo de hoje ganha um peso ainda maior. Porque não é só um jogo eliminatório. É uma oportunidade de acalmar o torcedor. De mostrar que o grupo está fechado, que o time está vivo, que ainda há esperança. Uma vitória hoje, mesmo que não seja suficiente para avançar, já muda o ambiente. Já transforma a crítica em aplauso. Já traz alívio. Já reacende a chama. O Vasco precisa disso. E a torcida vai fazer a parte dela. Vai lotar São Januário, vai cantar do primeiro ao último minuto, vai empurrar como sempre fez. Vai transformar o estádio num caldeirão fervente. E isso, amigo, pode ser o diferencial. Porque jogador sente. O adversário sente. E o Vasco se agiganta. Se o time entrar em campo com a mesma energia da arquibancada, tudo pode acontecer. E se acontecer, amigo, se o milagre vier, vai ser daqueles dias para guardar no coração. Daqueles que a gente conta pro filho, pro neto, pro vizinho. Daqueles que viram tatuagem, quadro na parede, música na arquibancada. Porque o Vasco da Gama é isso. É emoção até o fim. É suor, é raça, é camisa pesada. E quando esse clube resolve jogar com alma, ninguém segura. Pode ser difícil, pode ser improvável, mas impossível não é. Porque no dicionário vascaíno essa palavra não existe. Hoje é o dia em que a camisa pesa mais que o placar. O dia em que o grito da torcida pode ser o combustível para escrever mais uma página épica. O dia em que os jogadores vão precisar se olhar nos olhos dentro do vestiário e decidir se querem apenas cumprir tabela ou fazer história. Porque a escolha está nas mãos deles. A chance está aí. O palco está montado. E o torcedor, como sempre, está pronto. Pronto para acreditar, para sofrer, para vibrar. Esse é o espírito vascaíno. É isso que move essa torcida. Não importa o placar da ida. Não importa o favoritismo do adversário. O que importa é o que vai acontecer dentro de campo. O que importa é a entrega, a coragem, a vontade. E se o Vasco entrar com tudo isso, se jogar com o coração na ponta da chuteira, se cada jogador deixar tudo em campo, o resultado pode ser surpreendente. Porque é assim que o Vasco funciona. É assim que o caldeirão ferve. É assim que as páginas mais bonitas da nossa história foram escritas.
Então que venham Independiente Del Valle. Que venham os 90 minutos mais intensos do ano. Porque hoje, meu amigo, hoje é dia de Vasco da Gama. Hoje é dia de colocar o coração na ponta da chuteira, de honrar essa camisa, de mostrar que o gigante ainda está vivo. E você, torcedor vascaíno, não tem outra missão a não ser acreditar. Porque se tem um clube capaz de fazer o impossível, esse clube veste preto e branco. Esse clube é o Vasco. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Um burburinho começa a ganhar força nos corredores de São Januário. O jovem Emanuel Ribeiro, uma das principais promessas das categorias de base do Vasco da Gama, pode estar prestes a dar o tão sonhado salto para o time profissional. A informação ainda não é oficial, mas fontes ligadas ao clube afirmam que o técnico Fernando Diniz ficou impressionado com a atuação do garoto durante os últimos treinamentos. Em especial, um golaço marcado por Emanuel em um coletivo chamou a atenção de toda a comissão técnica, e pode ter mudado seu status dentro do elenco. Com apenas 17 anos, o meia-atacante, conhecido internamente como o Menino da Colina, vem sendo lapidado com cautela desde as categorias sub-15, mas sempre foi tratado como um diamante a ser polido. Agora, com o Vasco buscando soluções criativas e baratas para reforçar o setor ofensivo, a oportunidade pode ter chegado mais cedo do que se esperava. Pessoas próximas ao dia a dia do clube garantem que Diniz vê em Emanuel características que se encaixam perfeitamente ao seu estilo de jogo: intensidade, boa leitura de espaços e coragem para arriscar no último terço. O golaço marcado no treino, segundo relatos, uma finalização de fora da área com categoria, no ângulo, arrancou aplausos até dos jogadores mais experientes. A repercussão foi imediata e, desde então, Emanuel passou a treinar com mais frequência entre os profissionais. Fontes afirmam que seu nome já aparece nas reuniões internas sobre planejamento para os próximos jogos do Brasileirão. Embora o clube não tenha confirmado oficialmente, o rumor de que Emanuel pode ser relacionado já para o próximo fim de semana vem ganhando corpo entre torcedores e setoristas. A ideia de promover o garoto é vista por alguns como uma jogada ousada, mas que pode dar frutos, especialmente em um momento em que o Vasco busca reconectar-se com sua essência formadora e dar espaço aos talentos caseiros. Se vai ou não entrar em campo já neste Brasileirão, ainda é cedo para cravar. Mas uma coisa é certa: Emanuel Ribeiro deixou de ser apenas mais um nome promissor da base. Agora, ele é uma possibilidade real, e talvez uma boa surpresa para os cruzmaltinos. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.